o espanhol do Rio da Prata. Muito obrigado, Cristina, José. Eu quero agradecer o convite e, além disso, eu quero agradecer o IPHS e agradecer a toda a equipe brasileira que já somos amigos há muitos anos. É um prazer muito grande estar aqui. O título do trabalho mudou. Se chama Olhares Cruzados, a viagem latino-americana do planejamento norte-americano. Algum de vocês já conhece o tema geral que eu vou pesquisando nos últimos anos? Eu vou ler para tornar o trabalho dos tradutores mais simples. O tema que eu venho trabalhando nos últimos anos, que é a produção da, entre aspas, cidade latino-americana como ideia, como uma figura da imaginação social que foi formada entre a década de 1940 e 1970. Contudo, que envolveu a construção dessa cultura e a atração por o termo urbano de uma série de disciplinas, desde a sociologia, a antropologia até a história e a crítica literária, que formaram um denso campo intelectual e institucional de pensamento urbano no continente da América Latina. Em minha proposta inicial para esse congresso, eu propus fazer uma apresentação geral daquilo que eu apresentei já muitas vezes e pareceu mais interessante justamente quando se fala de um work in progress. Apresentar algo de mais novo que eu venho trabalhando forte nos últimos meses, que é um tema que cresceu dentro do processo até se converter em uma matriz geral de toda a problemática. E esse tema é o tema fascinante para mim das relações entre os Estados Unidos da América e os países latino-americanos nesse período. É um tema por ter muitos vínculos por acréscimo. Comecei a desenvolver durante uma estadia lá em São Carlos e teve um pulso importante graças à interlocução com o projeto temático de estrangeiros na USP, com Cristina e outros amigos, e por isso me pareceu duplamente importante comentar aqui os avanços que eu fiz nesse tema. A questão que poderia ser proposta é como entender a multidão de figuras e instituições norte-americanas que, desde a década de 1930, percorre a América Latina, intervindo com ideias e ações, com práticas na transformação urbano-territorial. De Robert Redfield a Francis Village, de John Friedman a William Mangin, de Nelson Rockefeller a Albert Richmond, de Redford Tugwell a Richard Moore, são antropólogos, historiadores, economistas, planejadores, políticos e empresários. Alguns deles veem o continente apenas como um local de expansão dos negócios empresariais ou acadêmicos, outros como um lugar de experimentação, algum como o local de um compromisso existencial com uma causa, porém todos de uma forma ou outra contribuíram com a produção de um campo propriamente latino-americano de pensamento urbano e territorial. E o que falar das instituições? Ford, Rockefeller, os Peace Corps, mas também as instituições religiosas e pan-americanas que nasceram com o impulso e inspiração norte-americana, como a Sociedade Interamericana de Planejamento ou Centro Interamericano de Moradia de Bogotá. É possível estudar cada uma delas e, de fato, está sendo estudado muitos casos, mas como marcar a questão geral? A tentativa dessa proposta que eu vou falar aqui tenta relativo com o que estava sendo produzido em todo o mundo, e uma segunda etapa, a volta. Parece o Martin Fierro com a sua ida e sua volta. Isso aqui só funciona para os argentinos. Entre meados da década de 1960 e meados da seguinte, de refutação, de recusa e de busca de substituições daqueles paradigmas e instituições. Porém, se trata de um ciclo, justamente, entre outras coisas, porque nessa substituição dos paradigmas reformistas desenvolvimentistas pelos novos paradigmas radicais dependentistas, vamos reconhecer as mesmas instituições e as mesmas figuras, tanto ao sul como ao norte. É claro, o tema das relações entre os Estados Unidos e a América Latina é muito complexo e muito sensível entre nós. Está cheio de envolvimentos políticos e ideológicos que dificultam e que dificultaram até agora o entendimento.
Por outro lado, historicamente, é muito difícil unificar a experiência dos países latino-americanos nessa relação como qualquer outro. Nesse tema, por exemplo, enquanto que no norte do Equador as elites políticas e intelectuais já tinham começado a orbitar em torno dos Estados Unidos desde finais do século XIX, as elites passavam os hijos, mandavam seus filhos estudar lá na maior parte dos Estados Unidos. A referência norte-americana será mais ou menos exótica até os anos 1930. Sarah Feldman estudou isso, estudou um dos primeiros impactos da ideia do zoning. É muito recente em São Paulo, mas aqui em todo o Cone Sul, salvo algumas exceções, vão continuar, por seus tradicionais vínculos com a Europa, continuarão sendo fortes, o que gerar uma série de conflitos entre diversas tradições de pensamentos, embora as ideias norte-americanas tenderão a ser dominantes mais e mais. E as próprias figuras europeias vão estar cada vez mais afetadas por certos graus de norte-americanização, como é visto muito bem do padre Lebré, que a ideia está já no arcabouço dessa ideia novamente americana da planificação, do planejamento. Esse pleno impacto se dá a partir da década de 1930 numa conjuntura que foi misturando diversas formas de relação entre Estados Unidos e América Latina. Por um lado, um americanismo que poderíamos chamar por convicção, ou seja, a crescente convicção de que se deveria criar uma alternativa à decadência europeia, que era admitida desde a Primeira Guerra. Todo mundo sabe o impacto que teve na América Latina, o livro do Spengler. Esse americanismo por convicção que percorria todo o continente foi sendo misturado com um americanismo por necessidade. Não se poderia viajar para a Europa, as viagens no descobrimentos mútuos. E com isso também tem que ser acrescentado a realidade inapelável do novo poder econômico, técnico-econômico dos Estados Unidos, que obrigava a América Latina a enfrentar, no mesmo momento do reconhecimento dessa existência comum do novo mundo, a crescente certeza de formar parte subordinada de sua área de influência dos Estados Unidos. Isso conectava esse incômodo com uma maior tradição de anti-imperialismo latino-americano que havia começado nos finais do século XIX como reação diante da expansão norte-americana na América Central. Mas para acrescentar mais problema nessa conjuntura, esse novo momento virá acompanhado por uma nova disponibilidade de recursos norte-americanos com essa política de bom vizinho que o Roosevelt buscou fechar naquela época de agressivas intervenções políticas, militares e econômicas. E vai ter um momento de intensificação no Point 4 do presidente Truman, em 1949, que instaura como política de Estado o auxílio técnico às regiões subdesenvolvidas do mundo e, é claro, a Aliança pelo Progresso, lançada por Kennedy em 1961. E é justamente durante esse ciclo, quando se constrói a rede continental de pensamento urbano, que converteu a toda a América Latina em um campo de debate, auxiliado pela presença determinante das ideias, as figuras e as instituições do planejamento norte-americano, que dá algum sustento para essa rede latino-americana. E sobre essas olhadas cruzadas que estiveram ali, sobre suas peculiaridades e dificuldades para estudá-las, eu quero falar hoje nessa palestra. Bom, vamos falar qual que é essa maneira norte-americana e desde os anos 30, consolidando-se na segunda pós-guerra. Sabemos, é claro, que o pensamento social urbano norte-americano foi apoiado em tradições europeias, especialmente no Survey britânico e a teoria social continental. Mas elas foram processadas nos Estados Unidos de um modo original, que fundou um pensamento social moderno, propondo uma combinação de teoria e prática muito de sucesso, especialmente a partir da sistematização funcionalista de Talcott Parsons.
Sabemos também que, no caso específico do pensamento sobre a extraterritório, essa Manier teve um foco duplo de radiação. As ideias da Escola de Chicago que elaborou na década de 20 e 30 um dispositivo complexo de estudo e interpretação socioetnográfica da cidade moderna, e a experiência de planejamento de vales desenvolvido por Tennessee Valley Administration, uma instituição que se tornou emblemática do New Deal e uma nova concepção de planejamento que amplia sua ação ao conjunto do território. Assim, a maneira norte-americana do planejamento se caracteriza por um tipo de relação pragmática, intelectual e institucional entre os temas urbanos territoriais, por um pensamento social que estava sendo consolidado em um corpo científico e um ideário de regionalismo. E a expansão desse modo de abordar a questão socioterritorial significou na América Latina um processo novo de espacialização do pensamento social entre o reformismo regionalista dos anos 30 e o desenvolvimentismo dos anos 60. Bom, agora o título dessa palestra fala de uma viagem do planejamento norte-americano da América Latina e como foi advertido, a ideia de viagem busca contrapor a ideia de influência. Uma figura que tinha que ter sido erradicada da história intelectual para que pudesse surgir propriamente uma história intelectual na América Latina. E, no entanto, é importante notar que continua tendo um peso enorme a figura de influência na história das ideias urbanas e arquitetônicas, onde ainda parece ser que as ideias com maiúsculas são geradas de algum centro produtor a partir do qual se difunde para influenciar com maior fidelidade ao original em diversos âmbitos de recebimento periférico. As ideias viajam sem seu contexto, falou uma célebre frase de Pierre Bourdieu, que mostra que essa liberação dos referentes originais, o que permite as diferentes formas, sempre diferentes, sempre originais de recebimento. No entanto, aqui também seria conveniente introduzir algumas nuances, mas que viajar sem contextos, as viagens quase sempre levando consigo fragmentos de contextos, porque entre os agentes locais são feitas batalhas simbólicas para o acesso diferenciado a esses contextos de origem, o estudo em universidades estrangeiras, a participação em instituições internacionais, as viagens, as revistas, etc. E mais importante ainda, porque em nosso caso, em nosso período, em nosso tema, o que viaja não são somente ideias, mas também agentes do planejamento norte-americano, técnicos, funcionários e intelectuais, e também suas instituições, que levam consigo fragmentos de seus contextos de origem e os implantam junto com as ideias nos novos contextos latino-americanos, nos quais buscarão se tropicalizar. O que se produz, então, é uma combinação fascinante e multissignificativa de muitas ideias e diversos fragmentos de contexto, organizando mosaicos de textura muito complexa em cada local, que ao longo dos anos 50 e 60, à medida que foi consolidado no campo propriamente latino-americano de pensamento humano, foram reorganizados todos esses mosaicos no ritmo das novas agendas teóricas e ideológicas, com a busca de compor uma nova linguagem continental. E justamente a produção dessa ideia de cidade latino-americana poderia ser pensada como um derivado principal desse processo de reconfiguração continental das linguagens do pensamento social. Existem duas circunstâncias atuais, além disso, que tornam especialmente forte a necessidade de propor um quadro geral para as relações entre os Estados Unidos e a América Latina nos temas do pensamento urbano e regional. Por uma parte, surgiram nos últimos anos como parte da renovação do pensamento dos estudos históricos urbanos na América Latina, uma multiplicidade de excelentes trabalhos que analisam casos pontuais de participação de técnicos ou intelectuais de ideias de instituições norte-americanas e episódios mais ou menos pontuais da história do planejamento em cada país latino-americano. E diante dessa proliferação de estudos intelectuais, ao mesmo tempo estão surgindo uma série de leituras
em geral produzidas a partir da academia norte-americana sobre as relações entre Estados Unidos e América Latina, que atrás de um adornamento teórico repropõe, no entanto, o tipo de maniqueísmo ideológico que parecia superado no nosso meio cultural, pelo menos desde o maniqueísmo ideológico parecia superado em nosso meio cultural, pelo menos a partir dos anos 70, quando o debate sobre o lugar das ideias no Brasil ou as propostas de transculturação mostraram de modo sofisticado as limitações das vertentes de dependência na hora de pensar os assuntos culturais na periferia. É claro que existem muito bons trabalhos também produzidos pelo geral dos Estados Unidos, que focam as ajudas, a políticas de ajuda externa dentro do o marco colocado da historiografia da política exterior norte-americana, e assim como surgiu todo um campo novo de debate sobre a Guerra Fria. E daí surge, em primeira instância, a necessidade de levar a sério as autorrepresentações norte-americanas no ciclo de sua expansão, de entender as enormes diferenças ideológicas entre as diferentes correntes intelectuais que protagonizaram esse ciclo. Por exemplo, entre a corrente etnocentrista clássica, que constitui o outro latino-americano como um bom selvagem que deve ser civilizado, mas frente a essa, correntes como o boltonismo, que sustentava a ideia de uma realidade e uma história comum entre as duas Américas, uma corrente que fez filhos de toda uma camada de intelectuais e instituições norte-americanas lançadas à reivindicação cultural da América Latina, no que deve ser considerado como uma experiência intensa e extensa no tempo e geografia de contato cultural. Reconhecemos, então, a existência de um ciclo reformista entre a década de 1930 e 1960, e a coincidência do mesmo com a expansão em todo o mundo do poder norte-americano, e especialmente do seu modelo de ciência social, suas teorias, suas práticas, suas instituições. O ponto-chave aqui é a palavra reformista e os diferentes significados que assume. A expansão foi movida pela convicção irredutível ao redor das virtudes da sociedade liberal, pela ideia de que os Estados Unidos são o modelo mais avançado dela, que deve ser generalizado, e pela confiança ingênua de que o mundo moderno, urbano, industrial, democrático seria mais acolhedor para seu desenvolvimento. É um pacote de convicções que explica o surgimento de uma ideia-chave em todo o ciclo, e a ideia de salvacionista de que os Estados Unidos podem e devem refazer outras sociedades, e que o Julius Benjamin chamou de expansionismo reformista, com todos os paradoxos que esse termo envolve, tanto em fenômenos históricos que produzem como nas consciências dos atores que levaram isso adiante. E o mais importante é que esse reformismo, ainda que acreditava ser igual a si mesmo, foi atravessado pelas transformações do século XX que investiram seu sinal ideológico. Foi formulada a alternativa militante do democratismo radical diante das monarquias, do imperialismo e do totalitarismo europeu, na mudança do século 29 para 30, mas à medida que avança na década de 30, especialmente a Segunda Guerra, vai ficar como o bastão de combate contra a Revolução Socialista. E contra isso tem que ser agregado os paradoxos próprios do nosso tempo, porque o planejamento tensionista tem o limite da matriz liberal que está no coração da expansão reformista norte-americana, coisa que será sentida a partir dos próprios Estados Unidos, onde surgem forças poderosas que causam um obstáculo a todo o experimento de planejamento, justamente porque supõem uma crescente participação em comando estatal na atividade econômica e na vida social. Esse paradoxo é fundamental em nosso tema, não somente porque abre uma brecha ideológica no seio próprio da empresa expansionista, mas porque converte muitos atores norte-americanos em quase pares, acusados de vermelhos em seu país, de imperialistas fora dele. Assim, durante os anos do macartismo e da Guerra Fria, foi produzido todo um deslocamento das equipes do New Dealers, desde os escritórios no Estado norte-americano às fundações privadas, canal fundamental do expansionismo reformista. Assim também seria possível pensar dezenas de técnicos e intelectuais norte-americanos
nos anos 50 e 60, percorrendo toda a América Latina como batalhões fantasma de reformistas em busca de novos territórios nos quais praticar um New Deal, já que não podia ser realizado no seu próprio país. Existem três noções chaves das linguagens ideológicas do período que vão funcionar como um único corpo de doutrina nessa expansão reformista: modernização, desenvolvimento e planejamento. As três sofrem, durante o ciclo, uma análoga mutação dos significados que deve ser analisada historicamente, buscando entender o que era nomeado com essas noções em cada momento. Sabemos que modernização é o próprio produto de uma mutação. Como fala Habermas, modernização é uma elaboração funcionalista que transforma a noção weberiana de modernidade ao retirá-la de suas origens modernas europeia para estilizá-la e convertê-la em um padrão de processos de evolução social neutralizados em relação ao espaço e o tempo. Não deve ser significativo que a primeira formulação da noção de modernização foi atribuída a Robert Redfield em seu trabalho clássico sobre Tepoztlán, em México, até 1930. A partir desse próprio momento, a América Latina será um dos campos principais da experimentação sobre a transição da sociedade tradicional à moderna. Desenvolvimento, por sua vez, é uma noção intrínseca a esse conceito de modernização, mas para poder ser isso, primeiro, segundo o Collater, teve que ter um significado transitivo, deixar de ser um processo contingente que se desenvolve dentro de uma história nacional específica com suas próprias regras e seus próprios tempos, para se converter em um dispositivo técnico-econômico acumulativo que aplica que um país aplica sobre o outro. Isso ocorre basicamente a partir de 1949 com o Point Four. Mas se a Guerra Fria foi, entre outras coisas, uma guerra de símbolos, o paradoxal é que o desenvolvimento se torna um símbolo universal e, para isso, num período tão marcadamente ideológico, vai sofrer um processo de rápido esvaziamento ideológico que vai ser compartilhado por as duas bandas e também por aqueles que pretendiam manter estar à margem da confrontação, pensando que poderia aproveitar para construir uma terceira via ao desenvolvimento. Planejamento, por último, tem muitas dos desenvolvimentos das duas noções anteriores e sofre, no marco da pós-guerra, uma mutação léxica. No Ocidente se torna planejamento democrático por motivos muito menos sofisticados que os Karl Mannheim pensou quando propôs a fórmula. Agora é simplesmente uma capacidade de diferenciar-se na competição da Guerra Fria com outro planejamento. Essas três noções estão na base das linguagens técnicas assumidas pelos planejadores latino-americanos do período. Mas, ao mesmo tempo que foram adotadas como uma língua natural, foram motivo permanente de crises conceituais e de críticas ideológicas desde o próprio começo de sua generalização. Pode ser visto com essa viagem de volta como um ciclo entre o processo de crítica interna às noções de modernização e desenvolvimento, com desenvolvimento para ocultar a dependência, justamente a ideia de planejamento que sucede a algo muito diferente, um processo de crítica radical de uma viagem de ida e volta, que perdurou a convicção, a única, que é do planejamento, que os obstáculos para um bom planejamento estavam na política e não na técnica, que poderia permanecer intocada. E assim estavam os exemplos enfrentados do Chile, onde o processo de reforma foi interrompido pelo golpe militar, e Cuba, onde a revolução executou os mesmos princípios para provar que o planejamento era o caminho correto, embora não podia ser implementado dentro do sistema capitalista. A mudança política tinha que
estar antes nas mudanças nas relações de sociedade com o território. Isso levou a que os planejadores urbanos latino-americanos mantivessem ainda por décadas o mal-entendido que, segundo Tafuri, já tinha sido caracterizado à vanguarda dos anos 20 e 30, ou seja, confiar em na total harmonia entre o plano e o socialismo. Eu já estou chegando perto do fim. Eu tenho um ponto claro. Eu tenho um ponto sobre as periodizações que eu não poderei desenvolver aqui, mas a ideia do ciclo reformista muda a periodização atual. A Guerra Fria supôs uma transformação de ideias, mas que tem uma base reformista liberal que tem que ser compreendida ao mesmo tempo, no período de 1959, que a historiografia política é considerada como uma grande mudança nas relações entre Estados Unidos e América Latina pela Revolução Cubana, uma vez que muda a assistência social para evitar a revolução, os Estados Unidos começariam a dar assistência social e, do outro lado, é radicalizado. O ciclo reformista mostra uma outra trajetória que a assistência social e o reformismo nos Estados Unidos começa muito antes da década de 30 e, por outro lado, e isso é muito importante, que pelo menos até 1965, muito depois da Revolução, os setores mais avançados do planejamento latino-americano que protagonizariam o processo de radicalização política não tiveram maiores conflitos com a ligação umbilical com um planejamento norte-americano. Pelo menos até 1965, em muitos casos até 1970, nenhum planejador que voltava com seu mestrado ou PhD corria o risco de receber críticas como aquelas que respondeu a Carne Mineira quando falaram que disseram que eu voltei americanizada. Bom, a consideração do Manier norte-americano vai produzir na produção da cultura do planejamento para o desenvolvimento, que é também produto da experiência norte-americana na América Latina, especificamente em Porto Rico. A experiência de Porto Rico em 1940 produz um pivô da ideia de planejamento e deve ser colocado no âmbito dos primeiros esboços da expansão reformista junto com Filipinas e Coreia, já que foram laboratórios extraordinários do planejamento norte-americano. Mas essas duas últimas experiências, Filipinas e Coreia, foram parte do processo de compreensão da sociedade asiática, pensada como o ponto-chave do projeto do mundo do pós-guerra. Porto Rico foi o planejamento norte-americano um primeiro aprendizado direto mais próximo da América Latina, mas também porque estava mais perto, somente algumas milhas da linha evolutiva tradicional moderna. Mas o interessante é que essa experiência de Porto Rico também supôs uma renovação radical dos próprios instrumentos técnicos e postulados teóricos dentro dos Estados Unidos. Você já sabe que o Rexford Tugwell, o último governador norte-americano em Porto Rico, era um típico New Dealer, subsecretário de Agricultura de Roosevelt e chefe do Resettlement Administration, presidente da New York Planning Commission, que foi governador de Porto Rico, realizou um experimento radical de reorganização territorial, desenvolvimento agrícola e industrial, programas de moradia e modernização das infraestruturas sanitárias, escolares, viárias e turísticas e notáveis efeitos na redistribuição social, com um grau de coerência e centralização institucional que somente poderia ser realizado em um país pequeno, com um estado de pouca complexidade e relativo isolamento comum no caso de Porto Rico, o laboratório ideal para colocar em prova todas as missões do reformismo radical e tecnocrático do New Deal, que na própria América do Norte tinha sido possível de levar adiante. Isso foi levado a Chicago, onde faz uma pós-graduação
junto com Red Barlow e outros. É o primeiro pós-graduação com o primeiro foco interdisciplinar e a combinação entre pesquisa e prática implícitos no ideário regionalista. Ali foi introduzido pela primeira vez a teoria, a filosofia do planejamento como aspecto sistemático do seu ensino. E a ideia de desenvolvimento se converteu pela primeira vez no eixo de um novo paradigma disciplinar. Aqui seria muito interessante, eu poderia dar a relação entre as transformações entre o planejamento norte-americano e a passagem ao ter uma pós-graduação de Harvard, a ideia do Sony em Berkeley, a ideia de Comprehensive Planning em Chicago, ter a ideia de economia espacial e sua relação mútua com as experiências que estão sendo desenvolvidas na América Latina. Bom, eu vou cortar bastante para poder terminar. A viagem de volta. Seria possível formar, a partir da experiência de Porto Rico, um itinerário das ideias do Manier norte-americano do planejamento e numa abertura de instituições e experiências muito diversas que passaria por Bogotá, Caracas e Cidade Guaiana, pelas favelas cariocas, em Sudene, por Lima, por Buenos Aires e Sudene, inclusive deveria examinar com a luz dessa abertura as outras experiências que foram realizadas na margem dele, como Brasília, que não tem nada a ver ou tem um pouco a ver com isso. Uma abertura que vai deixando o seu passo aos estímulos para a criação do espaço, o campo latino-americano de pensamento urbano desde o final dos anos 1950. Mas uma estação fundamental deste itinerário, justamente porque é um pivô muito particular da viagem do norte e a volta radicalizado desde o sul, o Chile, a Genebra da América, como era chamada por uma série de instituições continentais que abrigava, que desde o final dos anos 50 tinha uma relação íntima com a missão de operações norte-americanas, que contribuía com recursos e especialistas com o Plano Chilean, um plano de desenvolvimento agrícola na região centro-sul do Chile, mas foi desenvolvido no Chile desde muito cedo, uma cultura ininterrupta de planejamento público desde os finais dos anos 30, com a relação da Corfo, a Corporação de Desenvolvimento e Fomento. Assim, o Chile foi um dos primeiros países em reorganizar a sua divisão política através da criação de regiões de planejamento em 1954, onde lançou o governo liberal conservador de Alessandri uma reforma agrária como medida modernizadora do equilíbrio interno da produção e da população. E aqui tem uma outra mutação. A reforma agrária, a partir do plano de Rockefeller em México da década de 1930, estava deixando de ser parte do imaginário revolucionário para ser um dispositivo técnico do planejamento desenvolvimentista. Tudo isso explica a excepcional concentração em Santiago de instituições públicas e privadas dedicadas ao planejamento. Nesse contexto, foi instalado em 1964 o programa de assessoria da Ford Foundation, sob a direção de John Friedman, que tinha lutado em Coreia e formado em Chicago com Tugwell, parte do time de Cidade Guaiana, que contribui decisivamente para criar o CIUD e dotar de conteúdo, e assessora o sistema do planejamento nacional do governo democristiano de Frei. Um programa que tem uma radicalização da reforma agrária em conjunção com a reforma urbana, no âmbito de uma política de desenvolvimento regional que levou adiante as hipóteses de Friedman e Hirschman sobre o desenvolvimento desequilibrado. E tal experiência parecia coroar um processo de amadurecimento das relações entre Estados Unidos e Chile, em realidade já estava premiada de anacronismo, porque a ponto de iniciar o trabalho do programa, estourou precisamente no Chile o escândalo do Plan Camelon, que colocava sob suspeita todo o sistema de suspeita norte-americana. Camelon foi um plano de pesquisa sociológica financiado em segredo pelo exército norte-americano sobre as condições de desordem social e rebelião em zonas sensíveis do mundo em desenvolvimento. Em 1965, a partir de um vazamento, o verdadeiro caráter do plano foi conhecido no Chile, motivando uma forte recusa política e um escândalo internacional. E foi o início de uma onda de mobilizações contra todo tipo de assistência técnica ou financeira norte-americana para ciências sociais latino-americanas, de trás do que começou a ser visto como a penetração imperialista.
Como numa grande novela de Graham Greene ou John le Carré, a suspeita latino-americana era confirmada por uma desesperada conspiração do exército norte-americano que antecipava, assim, intervenções muito mais trágicas e destruía anos de cooperação interamericana. Porém, de muito maior interesse para o nosso tema, o Warfare Camelot mostra a profundidade das bases liberal e reformistas no expansionismo norte-americano, inclusive quando se afundava até o pescoço na Guerra Fria. Isso foi revertido sagazmente por Romer Nismet, cujo conservadorismo fazia ficar distante do expansionismo reformista norte-americano. A rapidez que foi produzir e como já sinalizamos, são os mesmos planejadores e as mesmas instituições que vão protagonizar a mudança política e teórica que vai ser o ideal de qualquer relação com os Estados Unidos. Para colocar somente um exemplo final, na apresentação dos resultados finais do programa Forte do Chile, em 1970, o Guillermo Gacy, do Centro de Pesquisa da Universidade Católica, formado em Berkeley, em Conviolet, foi obrigado a advertir sobre o trabalho de assessoria de especialistas estrangeiros que não tem prestígio entre nós. E apenas um ano depois publica um artigo onde analisava o fracasso de uma educação estrangeirizante que gerou a especialização neutra, a imunidade tecnocrática e a linearidade determinista, como é visto nessa mistura de espionagem e investigação. A crise nas relações com o planejamento norte-americano mostrava uma crise da própria ideia de conhecimento social científico na América Latina, um verdadeiro fim de ciclo dessa relação que buscamos colocar na história. Muito obrigado.